Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs, recebendo aqui a advogada Daiane dos Passos Sabedotti. Bom dia, bem-vinda, Daiane. Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes, muito obrigada pela oportunidade. Nosso bate-papo de hoje, ele é um tema sensível de grande relevância, que é o erro médico, com foco especial aqui nos diagnósticos realizados por profissionais de saúde e na responsabilidade dos hospitais, dos planos de saúde. Acho que só para a gente iniciar o assunto, todo diagnóstico incorreto ele gera uma responsabilidade civil? Não, nem todo. Depende da consequência ou da sequela que isso vai deixar na pessoa. Tem erros que são comuns e que é normal acontecer, né? Então, por exemplo, um diagnóstico, vamos lá, o paciente foi no consultório, foi numa UPA, num plantão, e o médico deu um remédio que não era para ser, que não era para aquilo e não funcionou. Bom, não trouxe nenhuma consequência, claro, não melhorou, mas não trouxe nenhuma consequência, é uma coisa. Agora, diferente, por exemplo, estar internada com uma dor que não para, por exemplo, uma gestante que a dor persiste e trata como rim. E não faz outros exames, e não faz exames complementares e vai tratando para o rim. E depois se descobre, quando ela troca de médico e troca de hospital, que ela tinha a vesícula suporada. E aí o bebê nasce às pressas. Aí gera uma responsabilidade, né? Porque aí houve um erro de diagnósticos, de exames, né? Na avaliação também. Tem muitas pessoas que eu imagino que se sentem até desamparadas quando acontece algo assim, né? Claro que todo mundo se revolta, mas ao mesmo tempo... Tem um mito popular, né? Aqui a gente está falando hoje de erro médico, mas é erros de profissionais de saúde. Pode ser o médico, pode ser o dentista, enfim. Tá? Há um erro que diz, a classe se protege. Só que quando nós estamos dentro de um processo, há uma perícia. Essa perícia é feita por um médico, que ele é imparcial e ele tem que olhar o prontuário, olhar os exames. Então, isso, as pessoas têm esse mito. Eu não vou processar, porque não vai dar nada. Os médicos não vão se delatar, ou os dentistas não vão se delatar. Não é assim. Ele vai olhar o que aconteceu no prontuário daquele paciente, os exames que foram solicitados, a conduta daquele profissional, né? Se teve. Porque o que caracteriza o erro médico? A imperícia, imprudência e negligência. Certo. Então, deixou de fazer alguma coisa, não tinha capacidade técnica daqui um pouco, né? E não teve a cautela de pedir algum exame que tinha à disposição. Aí a gente caracteriza um erro médico. Por exemplo, usando esse exemplo que tu trouxe, vamos dizer assim, a falta de solicitação de um exame, por exemplo, é uma negligência. É muito comum. E é muito comum. Então, há casos, né, que a falta do exame, como essa que eu citei, estava tratando do rim. Poderia ter feito um outro tipo de exame? Poderia, porque as queixas da paciente eram persistentes, ela era gestante. Devia ter uma cautela maior? Deveria. Teve? Não teve. Bom, isso, se está certo ou não ainda, o Poder Judiciário não decidiu. Mas tem um processo e está se discutindo isso. Ou então... Um caso muito, eu vou deixar em off, mas assim, que é muito, para nós, o escritório, é muito triste quando a gente trata do assunto, porque a gente conheceu a vítima, no caso, né? Foi até o hospital, já tinha comorbidades, porque já tinha uma síndrome, né? Se solicitou um raio-x, o médico negou o raio-x e no dia seguinte veio a óbito. Então, assim, nesse caso, a reparação civil vai trazer a pessoa de volta? Não vai trazer. Mas faz aquele profissional pensar, porque é um erro que esse profissional que negou vai levar para o resto da vida. Sim. Porque foi uma vida, né? E vai fazer com que a instituição repense nas condutas adotadas. Porque foi solicitado o exame. E poderia ter sido feito? Sim, poderia. Mas não foi feito. Não foi feito. Então, aí o que aconteceu? A pessoa morreu. Tem
Esse é uma área extremamente sensível, né? É bem delicada, né? As coisas que a gente te vê. Às vezes um ajuste, nós temos isso por fotos também, uma máscara de oxigênio. A falta do ajuste nela machucou uma adolescente assim, e vai ficar. Claro, ela já é uma adolescente com várias comorbidades, tá? Mas já tem um dano estético na face porque não cicatrizou. E assim, quando a mãe tirou a foto, assim, que a gente tem nos autos, era tão simples, era ajustar a máscara. Foi solicitado, foi feito? Não. Né? Então, são essas condutas, são pequenas condutas, né? Que às vezes pode melhorar muita coisa, pode evitar, né, tanto um dano para o paciente quanto para a instituição ou para plano ou para o SUS, independente, né? Porque independente se for um médico um atendimento particular ou se for pelo SUS, a responsabilidade da mesma forma. Não tem diferença jurídica. O que vai ter a diferença é só no réu, né? Quem vai ser o réu? Particular, bom, vai ser plano, vai ser o hospital. E no SUS vai ser quem? Vai ser só o hospital? Vai ser o estado ou o município? Daí depende de quem mais é responsável pelaquela instituição, né, de saúde. Tem alguns casos também que, por exemplo, o plano de saúde ele nega ou ele demora muito para liberar um exame. Aí assim, também depende das consequências, tá? O fato dele negar, por exemplo, um tratamento normal, tá? A pessoa precisa fazer uma fono e o plano negou. Certo. Aí a família teve que entrar via judicial para conseguir essa fono. Isso vai gerar um dano moral? Não vai gerar. Tá? Porque a negativa ela é normal. Bom, o plano negou um exame que era urgente e isso, por falta desse exame, essa pessoa veio a óbito. Bom, aí gera uma responsabilidade, porque tinha uma urgência e não foi observada essa urgência. Então, teve uma responsabilidade, sim, do plano. Então, cada caso ele tem que ser analisado. A gente tem alguns parâmetros, algumas coisas, mas o que eu costumo fazer? Geralmente, tá? A gente tem médicos, peritos, parceiros, né? Então, eu encaminho a pessoa para esse médico, ele vai fazer um laudo, vai analisar todo o prontuário. Se foi uma internação hospitalar, uma cirurgia, por exemplo, né? Vai olhar todo o relatório, prontuário daquela pessoa e vai olhar se a conduta adotada foi certa ou não. A depender do que ele me disser, não, a conduta foi adequada, eles fizeram tudo, não adianta a gente entrar com a ação, porque não teve, né? Isso vai ficar comprovado lá na perícia. Não, teve uma falha. Bom, daí a gente entra e discute judicialmente essa falha, essa imprudência, enfim, né? Do profissional daí. Como eu falei antes, é uma área muito sensível essa que tu trabalha, porque tu também lida com a expectativa do paciente, né? E a gente realmente está falando de vida ou morte em muitos casos, né? Quais direitos o paciente tem, por exemplo, quando tem vamos dizer assim, o plano de saúde ele dificulta ou ele limita o acesso ao diagnóstico ou ao exame, enfim? Aí, volto a dizer, depende, tá? Por exemplo, havia um tempo, tá, que os planos, eles limitavam as sessões. Por exemplo, a pessoa tinha que fazer fisioterapia. Então, eles limitavam a 20 sessões por ano, né? Tá. De tantas pessoas entrarem judicialmente, hoje não se tem mais essa limitação, tá? Tem um dano moral? Não vai ter um dano moral, não vai ter uma responsabilidade por causa disso. Tá? Mas sempre é bom, se está com uma dúvida, geralmente o que acontece? São erros de procedimentos às vezes, ou de pedir um exame e a doença evoluir para um grau que traz uma sequela. Sim. Né? Por exemplo, eu gosto de citar um exemplo, foi o que aconteceu com um dentista. Tá? A pessoa foi no dentista fazer a extração do dente normal, uma coisa que era para ser simples, só que o dente começou a sangrar o canal ali começou a sangrar muito, tá? Aí isso eu sei porque eu tava junto, era uma pessoa da família, então a gente levou até o plantão, né? O médico disse, não tem nada para fazer aqui, não tem, só que a pessoa engolia sangue de tanto que saía. Aí mandou para casa. Daí a gente disse, não vamos mandar para casa porque do jeito que ele tá ali, ele vai morrer, a pessoa vai morrer. Aí a gente parou num outro plantão. E lá eles deram uma injeção, parou o sangramento. E aí eles disseram, não, na hora que foi tirar o dente, tirou um pedaço do osso do dente.
né? Então vai ter que pedir um buço, nesse caso eu acho que a especialidade dentária era um buço e tal, e aí chamou esse buço. O profissional que fez não estava atendendo o telefone, porque isso já era noite, era madrugada, Sim. claro, não estava com o celular. Mas no dia seguinte, o que aquela profissional que extraiu aquele dente fez? Foi lá e falou, olha, tudo que tu tiver é por minha conta. Então ela tentou minimizar o erro, ela tentou minimizar, tá? A família ali não quis processar nem a dentista, Sim, nem o sim. plano que liberou, né? E foi a sorte que a gente parou naquele segundo hospital e eles fizeram todos os procedimentos. Ainda ficou uns 2 dias no hospital e melhorou. E a dentista assumiu isso, né? Então, eu sempre digo também, tá? Errar é humano. Qualquer profissional vai errar, um médico, um dentista, um advogado, um juiz, qualquer um vai errar. Mas o que tu vai fazer frente a esse erro? Como tu vai tentar minimizar o que você causou? Né? Então, assim, por exemplo, esse é um exemplo que ela disse, não, tudo vai ser por minha conta. Ela contatou os profissionais, os colegas que ela tinha. Então, assim, ela tentou minimizar o erro. O paciente teria algum direito, se ele quisesse postular alguma coisa em juízo, teria. Só que o fato dela ter agido dessa forma fez com que o paciente dissesse, não, ela me ajudou, deu tudo certo, não fiquei com sequelas, né? Agora, por exemplo, assim, como eu falei, se foi um erro, morte não tem o que fazer, né? Então vai pedir uma indenização que muitas vezes é muito baixa. Volto a dizer, não que vai trazer a pessoa de volta. Sim. Mas 50 mil por uma vida não é nada. Sim. Vamos combinar, não é nada. E não vai servir de exemplo para aquele hospital, para o plano? Não, é 50 mil. Eles ganham trilhões num ano, né? Me perdi agora que eu estava falando. Perdão. Vai a pergunta que eu vou voltar aqui. Esqueci. Quando eu estava te ouvindo, eu pensei numa coisa. E se, por exemplo, tem alguma... Vai procurar um hospital, por exemplo, e tem alguma falha estrutural ou falta de equipamento e eles acabam não realizando o que deveria ser feito, isso gera uma responsabilidade. Gera também. Claro que a gente não está pedindo aqui que sejam equipamentos que... Tem equipamentos que às vezes só tem um hospital no país, né? Então, sim. Que é muito específico. Mas os básicos, sim, né? Se não tiver, gera uma responsabilidade. Um raio-x, por exemplo. Um raio-x. Isso é bem interessante. Lembrei agora que eu ia falar do direito, tu estava falando ali do paciente. Se essa pessoa, ela estava, ou uma idade, por exemplo, sei lá, teve um erro lá, a pessoa tinha 20 anos, tá? E com esse erro de diagnóstico, um erro no procedimento, ela não consegue mais trabalhar. Ela perdeu alguma função, ou ela teve alguma incapacidade permanente. É direito dela pleitear uma pensão até os 65 anos dela, que pode ser pago mensalmente ou, se ela quiser, pode ser pago tudo numa vez só. Claro, é um direito que vai se pedir judicialmente, aí é o juiz que vai dar, né? Mas ela tem sim esse direito. Uma criança também, uma criança que que vai ter sequelas para o resto da vida devido a um erro lá no nascimento, também tem esse direito de pedir até os 65 anos dela. Pensionamento. Direitos que muitas pessoas nem fazem ideia que existem. Nem fazem ideia que tem. Então não é só lá, deu um acidente de trabalho que vai ter. Não. Um erro médico, ele também pode gerar esse direito de uma indenização. Até a pessoa completar 65, a gente diz até completar 65, porque é o que a jurisprudência diz, né? Em média, até 65 anos, né? Então, você faz o cálculo, a pessoa tem 20, então ela tem ainda 45 anos pela frente, que vai ter essa pensão. Daí depende do quanto ela ganhava, né? Se é uma criança, geralmente a gente pede de 1 a 2 salários, né? Por todo esse tempo, por todo esse período. Perfeito. Para quem está nos ouvindo, passou por uma situação assim ou tem alguma dúvida, recomendo, inclusive, contatar a equipe da Daiane lá no Instagram, Daiane dos Passos Sabedote, tudo junto, Daiane dos Passos Sabedote lá no Instagram. Isso. Você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Aqui a gente fez uma breve passagem sobre o assunto. É bem mais profundo, né? E também peço para quem tem dúvidas e quer mandar aqui para a Daiane, pode mandar aqui no WhatsApp da rádio também. A gente separa as perguntas e num outro momento a gente
faz um programa aqui só para responder as dúvidas da audiência. Obrigado, Daiane, por ter vindo. Agradeço.